pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre resiliência ao desacelerar. Eu ouço muito as pessoas dizerem: nossos pais cuidaram da gente quando a gente era criança e agora nós vamos cuidar deles porque eles voltaram a ser criança. Essa frase não é verdadeira, porque o idoso não é criança. A criança não tem passado. O idoso tem uma história de vida, de muitas lutas, de muitas desilusões, de fracassos, de sucessos. E tudo isso influencia em como o idoso é, ou age, ou pensa no presente, não é? Então, nunca digam que agora vocês estão cuidando de uma criança, porque se fosse tão fácil como cuidar de uma criança, cuidar do idoso não seria tão exaustivo, não é? Há também uma história de relacionamento de décadas entre vocês, que agora são cuidadores, e os pais de vocês, não é? Uma história muitas vezes recheada por traumas, por feridas abertas, por cicatrizes, por momentos agradáveis de amor, né? Por boas lembranças, mas também por situações traumáticas, não é? E a gente precisa prestar atenção nisso porque todas essas experiências influenciam no tipo de cuidado, no tipo de tratamento que eu dou ao meu idoso, né? Ao meu pai, à minha mãe. Então a gente tem que prestar atenção nisso e procurar a cada dia vencer, né, essas frustrações, vencer esses obstáculos. Eu até acho que Deus, em sua sabedoria, eu sou cristã, ele às vezes permite que o nosso pai ou a nossa mãe tenha uma vida prolongada para nos dar a oportunidade de curarmos a nossa alma, né, de realmente perdoarmos genuinamente, de amarmos genuinamente e de transmitir essa paz que eles tanto precisam nesse momento, né? Então isso é muito importante. Bom, pelo início dessa conversa, vocês já devem saber que o meu assunto hoje é com vocês, os cuidadores que são família, né? Os filhos que cuidam dos pais, né? Os netos que cuidam dos pais, dos avós. E se você é um cuidador profissional, você vai se beneficiar. Mas a conversa é em família hoje, né? Os cuidadores que não têm experiência nenhuma sobre ser cuidador, mas que agora vão cuidar dos pais, né? Ou já estão cuidando dos pais. Então, fica atento aqui para tudo que eu vou dizer. Quando eu escolhi o título, é claro que eu pensei na resiliência ao desacelerar do idoso, que já é o fato de desacelerar já é uma coisa natural, inerente, né, do idoso, principalmente se a gente tem o privilégio de viver há muitos anos, não é? Então, isso já é uma situação que o idoso, à medida que vai perdendo suas habilidades, vai se adaptando a cada perda, né? Mas no caso do cuidador, geralmente vocês estão no auge da carreira de vocês profissional, né? E tentando ainda fazer esse projeto, aquele projeto que é muito importante antes da aposentadoria, né? Ou até pode ser que vocês tenham acabado de se aposentar e agora o pai de vocês ou a mãe está precisando de cuidado, né? Ou até vocês já compraram a casa da aposentadoria, mas vão ter que esperar um pouquinho para usufruir, né, de tudo isso. Então, é necessário que haja essa resiliência para a gente conseguir desacelerar, né? Para o cuidador conseguir desacelerar, né? Uma agenda lotada com a vida profissional, família, às vezes filho adolescente ou na faculdade. E agora, nessa agenda tremenda, a gente vai ter que arrumar um espaço significante para cuidar do nosso pai ou da nossa mãe. É um privilégio, né? Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho exaustivo, não é? Gratificante, mas exaustivo, né? Então, quando a gente recebe essa notícia do médico ou do próprio pai dizendo que ele vai precisar de alguém em casa e tal, que o ajude em seus cuidados, até mesmo a não misturar as medicações e a tomá-las, que é uma coisa muito importante. Então a gente precisa pausar e pensar: o que é que eu posso fazer? Qual será a melhor maneira de a gente atravessar
essa fase, né, da vida de nossos pais. Eh, Quando eu me casei com meu marido, 16 anos atrás, nós fomos para a Califórnia para eu conhecer a minha nova sogra e ela conhecer a nova nora. E a gente pensou que seria só uma visita de fim de semana. Acabou que ela não estava bem, tomava medicações para afinar o sangue, estava caindo muito, sangrava, e fomos ao médico para saber realmente o que estava acontecendo. Ele disse: olha, ela não tem mais condições de morar sozinha. Então, eu estou procurando agora uma clínica de idosos, né, um nursing home para ela morar. E eu, com a minha cultura latina, decidi: de jeito nenhum, ela vai morar lá em casa, vamos levá-la para casa. E meu marido arregalou o olho e disse: a gente só tem 4 meses de casado. Ele disse: mas ela está precisando. E é claro que a gente não pode impor para ela. Ele precisou conversar com ela, explicar os prós e os contras, explicar que ela ia ficar longe dos amigos, mas ia ficar perto dos filhos, porque nós morávamos na costa leste e a filha dela também. Então nós a trouxemos, eu fiz os arranjos em casa e ela ficou lá 4 meses. Então a filha dela, que era responsável pelas decisões médicas, né, da mãe, e é mais velha também, quis ficar com a mãe. E a mãe foi para casa da filha. Lá ela caiu, precisou ir para o hospital, e do hospital acabou indo para um nursing home, uma clínica de idosos, e morou lá por 12 anos, até que veio a morrer. Estou contando isso porque é importante a gente conversar com os nossos pais, se eles estão lúcidos, né? E dar a oportunidade de eles falarem sobre as ansiedades deles, antes dessa mudança brusca e mirabolante que você tem em mente, que certamente vai beneficiá-lo. Mas incluindo, né, analisar bem cada decisão antes de agir, né? Isso é muito importante. Então, eh, hoje o assunto é realmente o cuidado com o cuidador, porque o cuidador já vai começar essa missão estressado pela vida que já vinha levando, né, pelo pique que já vinha levando. Então o cuidador é a pedra fundamental de um lar, né. Se o cuidador não está bem de saúde, a casa cai, porque a família, não tem essa sustentação, esse apoio, e o idoso então, coitadinho, ele fica sem ter ninguém para cuidar dele, né. Então cuidar da sua saúde é muito importante. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual, não é. Então fique atento para os sintomas que você está apresentando. Se você está muito irritadiço, não consegue dormir, come muito ou come muito pouco, né, está perdendo muito peso, né, você pode estar estressado. São sinais de estresse. Então, a gente precisa ver como é que vai resolver essa questão, não é? Tem também uma escala de exaustão que o doutor Muriel Gillick, que é um médico que escreveu um livro sobre como ser um bom cuidador, ele fala sobre essa escala de exaustão em seu livro. É um médico do Johns Hopkins Hospital. E é interessante porque um dos sintomas clássicos da exaustão é você querer machucar aquele idoso que você está cuidando, né, a despeito de amá-lo. Então esse é o momento de você realmente parar, arrumar um substituto e cuidar de você mesmo, não é? Porque realmente você está numa situação muito delicada e a saúde do seu ente querido pode estar em risco, e depois você pode se arrepender de uma coisa que você nem tinha muita consciência, não é? Então, eu diria que é muito importante você fazer terapia. Eu sou uma adepta da terapia. Na minha vida adulta, eu sempre fiz terapia. Às vezes eu me dou alta, mas eu sempre volto. Eu acho que é uma oportunidade a gente poder conhecer nós mesmos melhor, não é? Protegermos a nossa parte fraca através desse autoconhecimento e até fortalecê-la, não é? E usar com mais sabedoria a nossa parte forte. Então eu acho que é uma maravilha a gente ter esse autoconhecimento, né? E todos nós precisamos, mas o cuidador especialmente, né? Então, a saúde física é muito importante, né? Então, às vezes a gente adia: esse ano eu estou me sentindo bem, não vou no médico. Não, tem que ir, pelo menos uma vez por ano ao médico, fazer aquela consulta anual, exames de laboratório, os exames que você precisa fazer de rotina, como
mamografia, colonoscopia, tem que fazer para depois não ser pego de surpresa com um diagnóstico pior, né? Se você toma medicação para pressão alta, né, hipertensão, você tem que ir ao cardiologista uma vez por ano. Você não pode ficar tomando a mesma dosagem por um tempo indeterminado, não é? Você tem um problema de diabetes ou de colesterol alto, a mesma coisa. A gente sabe que a hipertensão é um matador silencioso. De repente você tem um derrame, né, um AVC, de repente você tem um infarto do coração. Então, a gente realmente precisa se cuidar, né? É como a história do avião, a gente tem que colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, para depois colocar em quem está ao nosso lado, não é? Então, a gente realmente tem que se cuidar. Eu sou cristã, como já falei, eu acredito que amar ao próximo como a nós mesmos significa que eu tenho que cuidar de mim primeiro, para eu ter condições de cuidar do meu próximo da melhor maneira possível, oferecendo o meu melhor, né? Então, mantenham isso em mente, né? A gente também precisa cuidar da saúde emocional, como eu estava falando, né, sobre a exaustão, né? Então, 70% dos cuidadores, eles têm depressão. Se o pai de vocês ou a mãe tem algum problema cognitivo, demência, né, Alzheimer's, então esse número vai aumentar ainda, porque o estresse é muito maior, né? Quanto mais debilitado o seu ente querido for, mais desgaste você terá, físico e emocional e até espiritual, né? Então, o que que você vai fazer? Precisa saber o que que você vai fazer. Às vezes você que se isola, você não quer mais sair, né? Você fica só dentro de casa e você às vezes começa a consumir mais bebida alcoólica, né? E realmente nada do que você está fazendo lhe beneficia fisicamente ou emocionalmente, né? Então é hora de você procurar um médico. Você nunca deve tomar uma medicação sem prescrição médica, né? Ele vai saber o que é melhor para você e você realmente precisa sair com suas amigas, bater papo, dar risada, desaparecer. Se você não faz mais isso, que perdeu a vontade por causa da depressão, volte a fazer, se esforce. Saia com os amigos. Tire pelo menos um dia de folga por semana, um fim de semana por mês. Dê uma saída para desaparecer, não é? Ou programe suas férias, arrume cobertura e saia, porque o trabalho do cuidador às vezes é muito prolongado, não é como um contrato que a gente assina e daqui a 3 meses acaba, né? Ou um ano acaba, né? A gente nunca sabe, então a gente tem que manter a nossa saúde física e emocional muito em dia, porque à medida que o idoso vai perdendo essas habilidades de independência, habilidade física de andar, de vir, de voltar, eh, o que que vai satisfazer o coração dele? É a positividade que você vai transmitir, é a alegria que você vai transmitir, são as palavras de encorajamento que você vai transmitir. Se você não está bem emocionalmente, quem vai fazer isso? Não é? Outra saúde que você tem que cuidar é a saúde espiritual. É muito importante. Às vezes, quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas pensam que tem que estar conectada com religião. Não, não tem que estar conectada com religião. Nós todos fomos criados com essa necessidade espiritual. A espiritualidade é a maneira como os indivíduos buscam significado para a vida, propósito, conexão, valor, né? Então, todos nós temos essa necessidade. Pode estar relacionado com religião ou não, mas isso é importante. É tão importante que ano passado a Universidade de Harvard, em Boston, publicou um trabalho no dia 12 de julho de 2022 e era um trabalho ligado a esse assunto que eu estou falando agora, né? O título do trabalho era Espiritualidade ligada a melhores resultados de saúde no atendimento ao paciente. Esse era o título do trabalho. E esse estudo representa a análise sistemática mais rigorosa e abrangente da literatura moderna sobre saúde e espiritualidade até hoje. Então, é um trabalho de peso. A autora principal era a doutora Tracy Balboni, e ela diz como importante a espiritualidade é na cura das doenças dos pacientes, especialmente aqueles que não têm cura, aqueles que têm uma doença terminal.
como isso é importante para eles cada dia agradecerem a novas chances de ter mais um dia de vida e continuarem com esse contentamento a despeito do resultado final, não é? Através dessa espiritualidade. Então é muito importante o cuidador, você, o filho, a filha, cultivarem isso em vocês mesmos, né? Ao invés de tentar contradizer aquilo que seus pais acreditam ou a religião que eles seguem, né? Nosso cuidado é altruístico. Então a gente não pode fazer o que a gente acha que é melhor para a gente ou ditar aquilo que a gente acredita. É o que é importante para o seu pai, o que é importante para a sua mãe, não é? Então essa saúde espiritual é muito importante, né? É muito importante vocês manterem saúde emocional, porque aquele cuidador que já está cuidando há muitos anos, ele desenvolve uma codependência com o ente querido, da doença dele. Quando ele morre, como é que vai ficar esse cuidador, né? Perdeu o chão. Então, esse acompanhamento que a gente tem, emocional e espiritual, é muito importante para nos fortalecer, não é? E o cuidador também tem que ter saúde financeira. Olha, não é fácil ser cuidador e a despesa é tremenda. Vou falar para vocês. Há 6 anos o meu pai morreu e há 2 meses a minha mãe morreu. E os seguros de saúde no Brasil, eles são difíceis, não é? Para aceitar fazer home care com seu ente querido, né? Depende de 1000 situações, A, B, C, D. Então, eu vou abrir um parêntese aqui e falar um pouquinho sobre isso, porque influencia na parte financeira, né? Então, eu sou enfermeira de UTI e sou enfermeira do fim da vida. E eu sempre faço esse trabalho de, quando o médico fala que viver naturalmente deixa de ser uma opção para um paciente meu, né? Então, o paciente ali, a família tem 2 caminhos a seguir, né? Ou eles vão dizer, não, doutor, continua com tudo que a medicina pode oferecer, hemodiálise, eu quero todos os tipos de medicações que vão manter a pressão artificial aumente do meu ente querido, eu quero intubação, eu quero traqueostomia, eu quero tudo. E a gente honra o desejo de cada família, né? A outra opção é que quando o médico diz isso, olha, infelizmente para você viver naturalmente não é mais uma opção, sabendo que a vida é um ciclo que tem começo, meio e fim, você decide que você quer morte natural, né? Então eu tive essa conversa com meus pais muitos anos antes do meu pai ficar doente, entendeu? E na época ele dizia, que é isso, minha filha, você quer que eu morra? Eu dizia, não, mas eu quero que quando o senhor morrer, o senhor tenha uma morte boa. E eu expliquei esses 2 caminhos. Então, no caso dele, ele tinha pneumonia aspirativa, porque ele tossia muito quando comia, a fragilidade que vem com a idade, essa musculatura ia enfraquecendo, e ele era internado no hospital várias vezes para tratar essa pneumonia. E um dia ele me perguntou por quê, e eu expliquei, olha, pai, um dia você vai se internar e você vai precisar ficar entubado e o médico não vai conseguir tirar mais o respirador de você, porque seus pulmões vão estar cada vez mais enfraquecidos. E aí o senhor vai morrer na UTI, mas com tudo que a tecnologia já inventou e com todo o cuidado, tudo que existe vai ser oferecido para você em termos de tecnologia. Ou sabendo que a vida é um ciclo que tem começo, meio e fim, pode ser que o senhor prefira morrer em casa, é uma morte natural, em volta a toda a sua família, o senhor vai receber cuidados de conforto, vai ter cuidador 24 horas por dia, mas o senhor decide esse tipo de morte natural, com dignidade, com qualidade de vida até o fim, ao lado da família. O que o senhor prefere? E ele e minha mãe preferiram a morte natural, com cuidados de conforto em casa. Voltando à parte financeira, é muito difícil para o seguro de saúde no Brasil oferecer home care para quem está na direção de morte natural, porque não tem nenhuma sonda de alimentação, ninguém está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, entendeu? Então, nós não tivemos, né? Mamãe conseguiu, no último mês de vida, que o seguro de saúde enviasse cuidadoras, ela já estava totalmente dependente, acamada,
entendeu? Mas a gente estava bancando cuidadoras para o meu pai o tempo inteiro e para minha mãe até o penúltimo mês. Então, a despesa é grande, mas graças a Deus nós somos 4 irmãos. E aqui eu quero deixar o exemplo de como nós lidamos com isso, porque fica mais dinâmico para vocês do que eu falar: "Não faça isso, faça aquilo", entendeu? Então nós somos 4 irmãos, somos muito unidos e nós decidimos que, o que o INPS não cobrisse, né, ou o seguro de saúde não cobrisse, nós arcaríamos, dividiríamos por 4. O que isso já é uma bênção, porque eu tenho muitas amigas que têm irmãos e que ignoram esse fato da despesa ou mesmo de dedicar tempo para cuidar, né, para administrar os cuidados, e cai tudo em cima de uma pessoa só. Mas nós, graças a Deus, fizemos assim para papai e para mamãe também. Então isso já foi uma bênção. Mas não é só isso, a gente tem que ter disponibilidade de tempo. E como é que a gente ia resolver essa questão? Quando o papai começou a piorar, não é, de sua saúde, eh, a minha irmã Tânia era a única que morava no Brasil, nós 3 estávamos morando fora. Então, Tânia era muito solicitada, minha mãe ligava, ela era professora universitária, e mamãe ligava: "Seu pai tem que ir para o hospital agora, seu pai está precisando disso". E ela vivia naquela agitação toda para atender a vida profissional e para atender, essa necessidade que papai estava passando a ter agora. Então ela decidiu se aposentar mais cedo. E claro que isso causa um problema financeiro, né, para ela. Mas essa foi uma decisão que ela tomou para conseguir cuidar e administrar os cuidados de papai à medida que ele ia piorando, né. Então eu lembro bem que a única viagem que nós 4 fizemos juntos como irmãos, foi essa de 2015, não, 15, 2014, e eu estava muito feliz, nós estávamos na Jordânia, e quando a mamãe telefonou e disse: "O William está morrendo", e eu pensei: "Poxa, eu enfermeira de UTI, enfermeira do fim da vida, seguro na mão de tanta gente que está morrendo, que eu nem conheço, e agora não vou estar perto do meu pai, eu vou embora". Aí eu peguei o voo, voltei para os Estados Unidos, troquei de mala e fui para o Brasil. Tive que pedir licença no meu trabalho, no hospital que eu trabalhava aqui nos Estados Unidos, por 2 meses, e fiquei cuidando de papai. E realmente ele teria morrido se eu não tivesse ido, perdi a viagem, mas não me arrependo nem um pouco de ter ficado com ele. Então, todos nós fazemos sacrifícios, né. Nos últimos 6 meses de vida de papai, eu fui ao Brasil 5 vezes, porque a mamãe ligava e dizia: "O William está morrendo", eu pegava o voo e ia, entendeu. E aí eu voltava, então eu basicamente trabalhava para pagar passagem. Mas cada um faz o que é possível, né, dentro do momento que a necessidade se apresenta. Mas Tânia realmente ela cuidou de papai até o fim, administrou o cuidado, de papai até o fim. E aí quando a mamãe começou a piorar, a Thelma, que morava na Alemanha, já estava para se aposentar. Então ela se aposentou e veio, e mamãe morou com ela, né, ou ela morou com mamãe, os 3 últimos anos de vida de mamãe, aliviando, assim, um pouco a Tânia, que já estava, assim, bem desgastada, devido a toda essa responsabilidade que ela estava tendo com o papai, agora no início da piora de mamãe. As 2 trabalharam juntas através desses 3 anos, mas Thelma, que se aposentou e já tinha os planos de aposentadoria, voltou para o Brasil com o marido para atender a essa necessidade, do cuidado, né, de papai e mamãe. E de 3 anos para cá, eu deixei de ser, enfermeira tempo integral de um hospital e passei a ser enfermeira viajante, a gente chama aqui de travel nurse. Por quê? Porque eu fazia contratos de 3 meses, então eu trabalhava 3 meses, tirava 3 de férias, 3 meses de trabalho, 3 de férias. E nesses 3 de férias eu ia para o Brasil para oferecer minha ajuda para as meninas se quisessem viajar de férias, e uma vez até as 2 viajaram juntas, e eu cobri da maneira que eu podia até eu me aposentar, porque eu sou a mais nova, né. Então todo mundo cooperou nessa mudança, né, que acontece na vida da gente, para priorizarmos o cuidado e o atendimento e o carinho e o amor aos nossos pais, não é. Então hoje, do fundo do meu coração, eu quero agradecer a Tânia e ao Itamar, por terem dedicado, né, tantos anos, né, a ajudar papai e mamãe, tudo que eles precisavam, mesmo antes de ficarem doentes, né.
e agradecer a Thelma e Wolfgang por terem voltado da Alemanha para assumir esse cuidado e essa responsabilidade com mamãe e papai. Sou eternamente agradecida. Agora, vocês podem estar pensando, puxa vida, mas tem tudo isso de morte natural, como é que é muita informação para mim, não vou conseguir nunca ter essa conversa com meu pai como você teve com os seus, não tem problema. Em 2018, eu publiquei um livro que fala só sobre isso. O que é importante conversar agora, né? O que você pode extrair dessas conversas, né? Que você precisa ter, ou alguém precisa ter essa conversa com seu pai e sua mãe, para que você possa honrar a maneira como eles gostariam de fechar o ciclo da vida deles, não é? Então, eu aconselharia vocês a procurarem esse livro, está no amazon.com.br, coloca lá o meu nome, Tércia Soares Sharp, e vocês vão ver, última palavra. Mas se mesmo assim vocês ainda não tiverem muita vontade a conversar sobre isso, convidem um médico de cuidados paliativos, ele vai amar ajudar vocês e ele vai poder ter essa conversa com vocês e abrir o diálogo, não é? Então, assim vocês vão ter certeza de que vocês realmente cumpriram aquilo que os pais de vocês queriam, não é? Morrer com dignidade, fechar o ciclo da vida com qualidade de vida e ainda com a presença da família. Isso é muito importante. E eu quero terminar essa nossa conversa de hoje lendo para vocês um poema muito lindo que compara o curso do rio à vida, ao curso da vida. E o poema diz o seguinte: o rio fica mais largo. Alguns idosos são oprimidos pelo medo da morte. A melhor maneira de superá-lo é tornar seus interesses gradualmente mais amplos e impessoais, até que pouco a pouco as paredes do ego retrocedem e a sua vida se torne cada vez mais imersa na vida universal. Uma existência humana individual deve ser como um rio, pequeno a princípio, estreitamente contido em suas margens, e correndo apaixonadamente por rochas e cachoeiras. Gradualmente o rio se alarga, as margens recuam, as águas correm mais silenciosamente, e no final, sem nenhuma ruptura visível, elas se fundem no mar e perdem sem dor seu ser individual. Aqueles que podem ver a vida dessa maneira não sofrerão com o medo da morte, pois as coisas pelas quais eles cuidam continuarão. É um poema de Bertrand Russell. Eu acho muito bonito, né? Então eu espero que vocês a cada dia procurem ser melhores pessoas, melhores filhos, melhores filhas, cuidadores e cuidadoras, porque a maneira como vocês cuidam dos pais de vocês e a maneira como vocês fecham o ciclo da vida deles ou os ajudam a fechar, vai ser uma lição prática, né? Que os seus sobreviventes jamais esquecerão. E um dia eles vão prestar esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado quando chegar o seu momento ou o meu momento. Então eu espero que Deus te abençoe e que você tenha muita paz e muita coragem para cuidar do seu ente querido. Um abraço.